Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para vocês, como vocês estão? Espero que bem. Então, como muitos têm me pedido, né, Thaís, cadê os seus vídeos que você falou sobre o pânico, sobre a ansiedade? Tem alguns vídeos que eu menciono quando eu passei, como eu saí, como eu consegui vencer. E alguns, né, têm me pedido lá, por favor, coloca lá, a gente quer saber, explica melhor como foi isso. Então hoje eu estou aqui para deixar para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre o pânico. A ansiedade eu vou fazer um vídeo separado porque muitos detalhes e ia ficar muito longo, né? Então vamos lá. Mas antes de começar a falar de mim, eu quero deixar uma dica para você que está passando agora aí por esse quadro, esse transtorno de pânico. Olha só, anota tudo que você tem passado, escreve, pega aí um caderno, uma agenda, anota, hoje eu senti isso, os sintomas foram assim, e sabe, eu tive tremores, suei muito, palpitações, taquicardia, vai anotando tudo isso. Por que que eu tô te aconselhando? É uma forma da gente se conhecer. A gente passa processos na vida, nossa vida é um constante processo. E quando você anota, você faz relatórios, você começa a se conhecer. Daqui a pouquinho ali na frente, quando você sentir os primeiros sintomas, você fala: isso aqui é por causa disso e eu já sei como eu saio disso. Então a gente consegue perceber quando o mal está se aproximando e antes que ele aconteça, a gente já consegue cortar. E isso é real, tem acontecido muito na minha vida, né? Como eu disse, eu estou curada tanto do pânico quanto da ansiedade, que eu vou falar no outro vídeo. Então agora sim, vamos à minha experiência com o pânico. O ano foi 2015, quando eu fui diagnosticada, né, com a síndrome do pânico. E o que aconteceu? Eu estava bem no meio de um processo de infecção urinária de repetição. Gente, uma coisa simples, né? Infecção urinária, mas ela deixa de ser simples quando ela não consegue ser resolvida. E antes de eu chegar nesse, né, do processo por que aconteceu o pânico e nós descobrimos que era o pânico, eu quero mostrar para vocês, olha isso, né, isso aqui é uma pasta de alguns dos muitos exames que eu fiz. E isso aqui, olha quantos. São 4 anos de exames, sangue, urina, ultrassons, para a gente investigar e descobrir o porquê da infecção urinária não acabar. Foi algo que Deus me permitiu viver para eu aprender a confiar mais nele, a depender mais dele. E aí desencadeou, né, o pânico, porque você começa a se ver num quadro de uma coisa simples, mas que os médicos começam a abrir mão de você porque não sabem mais o que fazer. Final de 2013, eu estava com uma alergiazinha na minha pele e eu fui numa dermatologista. Ela examinou, né, pegou a lupa, deu uma olhada e depois ela me pediu alguns exames de sangue. Nesses exames de sangue apareceu que havia uma infecção muito grande, né? O VHS ali estava bem alto, agora eu não lembro o valor, está aqui nos exames, mas estava bem alto. E ela falou: você está com alguma infecção muito séria, a gente precisa ver primeiro o que é isso e depois a gente trata a pele. Eu vou te encaminhar para uma hematologista. E aí eu fui para a hematologista e chegando lá, ela me pediu mais alguns exames de sangue e pediu também o de urina. E nos exames de sangue não apareceu nada assim que, né, levasse aquele, que mostrasse, apontasse para aquela infecção. Mas os exames de urina, sim, eu estava com uma infecção urinária bem severa. Estava com um campo de 1 milhão, né, da E. coli, mas estava em 1 milhão. E aí a gente começou o tratamento, né? Ela me passou os antibióticos, você vai tomar por 7 dias. Terminados 7 dias, você conta mais 7, repete os exames, já deixou um segundo pedido comigo, e depois você traz para eu ver. E aí fiz, né, o primeiro tratamento, tomei a medicação, 7 dias depois fui lá repetir o exame, ok, estéreo, não tem mais nada. Passados 30 dias, repeti os exames e tava lá tudo de novo, gente. A infecção todinha, 1 milhão de novo.
E ela falou, não é possível, só passaram 30 dias porque reinfestou tão rápido, né? E ela passou a mesma medicação, que eu ainda estava sensível, só que agora não mais por 7 dias, mas por 10. E eu repeti o tratamento por 10 dias, descansa uma semana, refaz o exame e vamos mostrar estéreo. Vou deixar um segundo pedido para daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias eu volto lá, repito os exames, tudo de novo, 1 milhão. E aí, de novo, agora vai tomar o remédio por 14 dias, porque eu ainda estava sensível a ele. 14 dias, tomo os remédios, repito o exame, estéreo. Passado 30 dias, repete o exame, colonização de 300 mil. Caiu, mas estava lá ainda, infecção. E aí ela falou, vamos trocar a medicação, porque essa aqui até fez um pouquinho de efeito, mas com 14 dias é muito tempo para você ficar tomando de 14 em 14. Eu tomava, o primeiro que ela me passou foi o macrodantina, era de 6 em 6 horas. E aí o segundo que ela me passou foi o cefalexina, né, que ele é um pouquinho mais forte, era de 500 miligramas, e eu tomava 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, e por 7 dias. E aí fiz o tratamento, 7 dias, repete o exame, estéreo. 30 dias, refaz o exame, colonização de 300 mil. Ela falou, não é possível, não sei o que está acontecendo, eu vou te encaminhar para uma nefrologista, porque você pode estar com algum problema nos rins e está desencadeando isso. E vai eu agora para a nefrologista. Mas antes, eu quero abrir uma aspas aqui. Por quê? Com esse processo, né, de faz, exame, espera, descansa, repete, o que eu aprendi? Se você hoje está com infecção urinária, não faça só o EAS. Às vezes o médico até te dá um pedido, faz o exame de urina lá, EAS. E você faz, aparece lá que tem infecção, porque dá para ver por esse, mas esse não mostra qual é a bactéria e não mostra a qual antibiótico você vai responder bem. Então, mesmo se o médico não te pediu EAS, peça para ele, doutor, passa também a cultura, eu quero fazer junto à cultura. Se ele não passar, não tem problema. Você pode ir sozinha no laboratório e falar, eu queria fazer um EAS com cultura. Tá desconfiado que está com infecção urinária? Ah, não quer ir no médico só para isso? Vai direto no laboratório, é baratinho o exame, fica em torno de uns R$ 20, um EAS com cultura. E aí você vai ver se tem a infecção e se tem, qual é a bactéria e qual a medicação que você pode tomar que ela é sensível. Porque às vezes a gente já repetiu algum medicamento tanto tempo que a gente se tornou resistente e aí não faz mais efeito. Então agora chegando na nefrologista, aí de novo ela me pediu, né, os exames, contei para ela todo o meu histórico, levei os exames que até ali eu já tinha feito. E então ela me pediu, né, uma ultrassom do abdômen total para ver como é que estava, rim, bexiga, uretra, se estava tudo ok. Fiz, né, esses exames, mais exames de sangue, mais exame de urina. E aí detalhe, quando passou para nefrologista, que eu fui repetir o exame, ainda era E. coli. Então ela me passou, né, essa mesma medicação, cefalexina, vai tomar de novo, porque ela ainda estava sensível. E eu tomei, né, mais uma semana, de 8 em 8 horas. E o resultado, quando eu voltei, né, estéreo, não tinha nada, 30 dias, repete o exame. Quando eu repeti o exame, nessa vez já não era mais a E. coli, era uma Morganiae, algum negócio assim. É uns nomes diferentes, né? Mas era essa outra bactéria. E colonização de 300 mil. E aí ela falou, mudou a bactéria, né? Mas são todas bactérias do intestino. Aí, gente, o que acontece? Não é o meu caso, não pratico, não gosto de sexo anal, acho que é contra a palavra de Deus, não acontece na minha vida. Mas pessoas que praticam, a médica me perguntou se era o meu caso, se eu praticava, porque há sim uma reinfestação de bactérias que são do intestino e elas vão para a bexiga. E a pessoa está sempre com problema de infecção urinária. Não era o meu caso, não, eu não tinha esse, né, vamos botar esse ponto negativo para causar
essa infecção, mas eram bactérias do intestino que estavam chegando na minha bexiga. Então agora ela começou a me passar todo um ritual de higiene antes da relação, pós-relação, que, gente, vai causando um desgaste na nossa vida íntima, no nosso relacionamento. Por quê? Porque a nossa mente já está cansada, a gente já está ali passando um processo ali, já tinha ido mais de um ano, e eu já estava naquela coisa, sai de um médico, vai para o outro, né? Tinha ido na dermatologista, que me encaminhou para hematologista, agora eu já estava na nefrologista. E a nefrologista me passando remédios e tal, e viu que era outra bactéria, vamos sondar se não tem algum problema, se não tem uma infecção, uma pedra nos rins, não tinha nada, nada, nada. Sempre foi só bexiga, nem uretra, nunca aconteceu nada, era só na bexiga. E aí ela passou mais umas vitaminas para me ajudar a fortalecer e tomando os antibióticos. Gente, era 6, 7 caixas por ano. Meu cabelo caiu, que até hoje eu tenho falhas no meu cabelo por conta de tanto que meu cabelo caiu, de tanto antibiótico, 4 anos tomando antibiótico direto. Mas a gente estava em busca da cura e a gente se sujeita, só que com isso o medo começou a aumentar, porque eu via que eu estava trocando de especialistas, eu ia trocando de medicações, mas as bactérias estavam sempre entrando para minha bexiga. Eu não sabia como, não sabia por onde, por que elas estavam invadindo ali e infestando tão rápido. O que era a causa? Então vamos lá. Uma das causas principais, gente, água. Por mais que eu tomasse antibióticos, por mais que eu estivesse tomando vitaminas, a água ainda era insuficiente. Eu tomava em torno de meio litro a 1 litro por dia, é pouquíssimo. Eu não tenho sede, até hoje eu não sinto sede, eu tenho dificuldade em tomar água. Mas eu precisava, e a médica sempre repetindo, você precisa pelo menos de uns 2 litros por dia. E aquilo, para mim, se eu tentasse beber água, forçar mais, me dava ânsia de vômito. Gente, horrível. Então, a água, a gente precisa, é um processo. Hoje, graças a Deus, não tenho mais nada. Mas tá aqui, ó, minha garrafinha. Onde eu vou, eu levo uma garrafinha. E a minha meta é de pelo menos, no mínimo 3 dessas eu tenho que ter esvaziado num dia. Porque realmente eu não sinto sede, eu não sinto necessidade de água. Os dias mais quentes eu consigo beber mais, mas esfriou um pouquinho, nossa, que dificuldade que é beber água. Então o primeiro passo era a minha dificuldade com água. Se eu não bebo água, não lavava a bexiga, lógico, ficava um campo favorecível ali para as bactérias se proliferarem. Agora, né? O segundo ponto que até então eu não tinha me dado conta. Se você tem o hábito de tomar risca da sua vida, refrigerante. Eu descobri que o refrigerante era um ponto X, parece que ele é um imã de atrair as bactérias e preparar ali a bexiga, ficar bem, sabe, confortável para elas multiplicarem bastante. Então, quando eu tirei o refrigerante da minha vida, a infecção parou. Algumas coisas foram acontecendo, nós vamos ver aqui no decorrer do vídeo, mas aqui a gente está falando do pânico. O pânico aconteceu em meio a isso tudo, mas eu estou explicando o porquê, né? Como que uma doençazinha simples acabou se tornando algo tão grande e o processo do pânico aconteceu em meio a isso tudo. E por que eu descobri o refrigerante? Né? Vamos dar uma pausinha aqui para a gente falar sobre isso. Na minha denominação, uma vez por ano a gente faz o jejum de Daniel, né? 21 dias aí antecedendo a Páscoa, a gente começa esse jejum, a gente entrega no domingo da Páscoa. Nesses 21 dias, né, o nosso líder da igreja, ele ora, ele busca de Deus o que Deus quer do povo naquele período, né, naquele ano. E nesse ano específico, Deus tinha pedido para a gente fazer o jejum de açúcar, de refrigerantes, de carne e de TV. Eram 4 coisas, né? Que era pra gente fazer o jejum 21 dias sem essas coisas. E como jejum eu sempre me proponho mesmo a fazer, porque eu sempre quero mais de Deus, então eu fiz. E como eu passei esses 21 dias sem o refrigerante, e eu percebi, eu bebia refrigerante demais,
Nossa, Guaraná então, eu era apaixonada, bebia muito. Até hoje eu sinto o cheirinho assim, é uma tentação, mas eu resisto. Então, eu fiquei esses 21 dias sem o refrigerante e o que eu notei quando, nesse meio tempo, eu repeti o exame dos 30 dias? Estava ainda estéril, não tinha voltado a infecção. Então, foi um ponto positivo que eu já falei, opa, o que eu deixei de fazer nesses 21 dias? Tomar o refrigerante. Vamos repetir o exame, né? E como eu tinha feito esse jejum e deu estéreo de novo, ela muito bom, ficou, né? Tá surtindo efeito. Vamos esperar mais 30 dias e repetir de novo o exame. Só que aí, como acabou o jejum, né? Nessa época, tava tentando eliminar o refrigerante, mas ainda não tinha sido totalmente zero. Ali ainda tomei ainda um períodozinho, um pouquinho, mas tomei. Quando eu repeti com 30 dias, eu vi que tinha voltado de novo a infecção. E estava lá ainda a colonização de 1 milhão. Agora ela me passou o ciprofloxacino. E aí foi onde que começou, que eu fui descobrir o pânico. Porque quando eu tomei o primeiro comprimido, né, eu ia tomar de 12 em 12 horas por 7 dias. Então eu tomei o primeiro comprimido mais ou menos por volta de 9 da noite. Eu falava, vou tomar 9 da noite e 9 da manhã. Tomei às 9 e fui dormir. Quando foi mais ou menos por volta das 10h30, eu acordei assim num susto, o coração super acelerado. E eu achei que eu ia conseguir ir no banheiro, porque parece que eu levantei com vontade de ir no banheiro, mas não, eu estava começando a tremer. E me deu muito tremor e o coração acelerado e começou a me dar falta de ar. Eu só lembro de ter batido do meu esposo do lado na minha cama e acordado ele e falava, eu acho que eu tô morrendo, eu tô com falta de ar, não tô conseguindo respirar. Naquele momento ele se levantou rápido, né? O primeiro impulso dele foi colocar a mão na minha cabeça, orar, repreender todo o mal, o espírito de morte, mandar embora. E eu vesti uma roupa rápido e ele me colocou no carro e nós fomos para o hospital. E chegando lá, né? Direto eles já viram o estado que eu estava muito, já assim, meio apagando, porque eu estava com dificuldade de respirar, não estava respirando direito. E antes da gente sair, eu lembro que eu peguei a caixinha do remédio na cabeceira e falei para ele, se eu desmaiar antes de chegar lá, você mostra que eu tomei esse comprimido, um só. E aí, assim a gente foi. E chegou lá, eu já não estava mais falando, né? A mente já estava fugindo e ele falou, ela tomou esse comprimido, dormiu e acordou em seguida já com esses sintomas. E aí eu fui, né, para emergência, injeção na veia, oxigênio no nariz, soro também, estava tomando soro. E eu fiquei lá mais ou menos até umas 5 horas da manhã. E aí quando a médica passou, que ela viu que tinha passado, estava normalizado, eu já estava calma, estava respirando normal, ela me liberou para voltar para casa. Porém, ficou uma sequela do meu cotovelo para as minhas mãos e do meu joelho para os meus pés. Tava tudo formigando, como se estivesse começando uma cãibra. E eu não tinha muito apoio, eu andava arrastando o pé, eu não estava conseguindo andar bem. Então, assim que eu cheguei em casa, né, eu percebi, fiquei 3 dias com esses sintomas. Mas como eu vi que eu achei que foi aquele remédio que me fez mal, que me deu reação, o que eu fiz? Eu tinha ainda em casa uma caixa fechada da macrodantina, né, que eu estava tomando antes. Então, eu olhei o meu exame, né, minha cultura, olha a importância de se fazer a cultura. E eu vi que para a Klebsiella, ela também era sensível à macrodantina, né, que é o nitrofurotaína, alguma coisa assim. Então, eu, por conta própria mesmo, como eu tinha uma caixa, a caixa dava para 7 dias, eu tomei esses 7 dias de macrodantina e não continuei com o cipro. E quando passou os 7 dias, eu repeti o exame, que a médica já deixava comigo o pedido. E aí, quando eu vi que deu estéreo, eu levei para ela, super feliz, né? Porque com a macrodantina resolveu. E aí eu expliquei para ela. Agora você já sabe o processo, daqui a 30 dias vamos repetir o exame. Passados 30 dias, vamos repetir o exame e estava lá de novo agora, colonização de 300 mil, mas estava lá de novo. Mas aí aconteceu algo antes desses 30 dias que eu quero compartilhar com vocês. Mais ou menos por volta dos 20 dias,
e eu já estava sem a medicação, porque eu estava aguardando mais 30 para repetir o exame, eu tinha acabado de dormir, passou um pouquinho que eu tinha dormido, eu acordei com os mesmos sintomas de quando eu tinha tomado o cipro. Falta de ar, taquicardia, tremores, de novo meu marido me põe no carro, corre para o hospital, emergência e tal. Mesmo processo, medicação na veia, o oxigênio no nariz. E de novo eu fiquei com essa parte, só que não foi as pernas, dessa vez foi só as mãos, formigando e aquela sensação de cãibra, de não estar sentindo o tato direito. Da primeira vez, quando eu falei com a médica, antes dela me dar alta, eu falei, doutora, eu não tô sentindo bem, os meus braços, as minhas pernas ficaram com essa sequela. Ela falou, não, isso aí foi porque você não estava respirando, faltou oxigenação. Essa foi a explicação da médica, tá, gente? Faltou oxigenação no seu cérebro e aí os membros... eu esqueci o nome e o termo que eles usam, mas eles quis dizerem assim, né, que é o final do corpo, eles é aonde que chega o sangue e volta a circular ali por último. Então ela falou que ia voltar ao normal para ficar tranquila. Demorou 3 dias e voltou ao normal. Só que dessa vez eu não tinha tomado nenhum remédio. E eu tive o mesmo sintoma. E de novo, só que agora só meus braços que tiveram esse efeito, né? E aí, como né, eu já me liguei no espiritual, eu pensei, gente, isso não é natural, é o espiritual. E como na nossa igreja, né, a gente tem a clínica da alma, que a gente não cuida só do corpo, do espírito, mas a gente cuida também da alma. Tem pastores lá que são capacitados, né, para estar nos ajudando. E lógico, eu liguei para lá, já marquei logo um horário e fui conversar com a pastora, expliquei para ela o que eu estava passando, o quadro todo da infecção urinária e agora esse sintoma que apareceu. E aí ela falou comigo assim, Thaís, o que a médica disse em cima disso? Eu falei, então, essa segunda vez eu não tomei remédio nenhum. A médica disse que isso parecia um quadro de pânico. Porém, ela não podia afirmar porque ela não era psiquiatra. Eu deveria procurar um psiquiatra para ter né, o laudo do psiquiatra. Mas que os sintomas, falta de ar, taquicardia, essas coisas todas e os tremores, isso é um quadro ligado ao quadro de pânico. Aí a pastora falou comigo, eu falei exatamente isso que eu ia te dizer. Eu já passei pela síndrome do pânico e são esses mesmos os sintomas. E você está de parabéns que logo na segunda vez que você teve a crise, você já notou que tinha algo espiritual por trás e veio nos procurar. E aí ela começou a fazer o acompanhamento, né, nesse período que eu estava em tratamento da infecção urinária e agora desenvolvendo aí o pânico. Então eu tinha a médica que me acompanhava na infecção urinária e eu tinha a pastora que me acompanhava para cuidar da minha alma. E ela me passou para eu ler o livro da Joyce Meyer. Fica aí dica para vocês, Campo de Batalha da Mente. Gente, maravilhoso, isso tem que ser um livro de cabeceira da sua casa. Se você não tem, compre, leia, devore. É muito, mas é muito útil, isso aqui ajuda muito, esclarece muita coisa, é uma ferramenta importantíssima e o principal, tudo baseado na palavra de Deus. Então esse livro me ajudou demais e eu comecei a reconhecer quando o inimigo está chegando, porque ele é sutil, ele aproveita um momento de fragilidade nossa, de uma doença do nosso corpo, para ele entrar com os ataques dele e a gente não perceber que é ele que está por trás. E se eu fico ali, permaneço só com médicos, não estou aqui falando que os médicos não nos ajudam, ajudam sim e muito, né? Eu creio que são capacitados por Deus para nos orientar, mas a gente tem um ataque na alma, sim, que tem um inimigo sutil, que aí a medicina já, né, a maior parte não acredita, não acha que tudo é só natural, mas a gente que acredita que o espiritual, ele é tão real quanto o natural, a gente precisa sim de buscar essa ajuda. Então busque ajuda espiritual, se você está passando por isso, converse com o pastor aí da sua confiança, não fique sozinho, mesmo que seu problema é de saúde, você vai em vários médicos, mas busque o espiritual,
porque eu posso te dizer, te afirmar com toda certeza, porque não aconteceu uma e nem duas vezes, foram algumas vezes eu passando por questões naturais, o inimigo vindo por trás e atacando, mas, né, com a ajuda do Espírito Santo eu pude perceber que tinha algo além do natural. E aí eu busco a minha ajuda espiritual e o Senhor abre os céus e mostra o que está acontecendo e eu consigo vencer. Por isso que eu estou aqui para te dizer que eu venci o pânico e que não era algo natural. O pânico é algo espiritual. Então, no tempo em que eu estava fazendo acompanhamento também com a minha pastora, eu estava lendo esse livro, toda semana eu ia lá, a gente sentava, conversava, orava junto. Isso começou a me fortalecer. Nesse período, desses primeiros 2 anos, até eu chegar no pânico, gente, eu já tinha perdido 15 quilos. Imagina essa pessoa, fitness, com menos 15 quilos. Tava, sabe, meus ossinhos tudo apontado, tava igual uma caveirinha. Mas eu tava com medo já até de comer, porque o pânico ele faz isso, ele aprisiona a nossa alma e você vai se submetendo e ele vai colocando coisa, vai pondo peso e você quando vê tá preso e não consegue mais sair. Eu já não conseguia comer. Eu pegava o pão, eu partia um pedacinho seco, sem manteiga, a manteiga já me fazia mal, colocava na boca, quando eu ia pôr o segundo pedacinho, já vinha um pensamento, se você comer mais um pedacinho, você vai engasgar, você vai morrer. E eu largava o pão e saía, ia pro meu quarto chorar, porque eu não conseguia mais comer. Mas nesse dia que eu saí, fui pro meu quarto chorar, eu chorei sim, mas aos pés do Senhor. E eu falei, pai, eu tô enlouquecendo, o que que tá acontecendo comigo? O que que tá acontecendo com a minha alma? O que que é isso que eu tô vivendo? Por que que essa infecção não acaba? Por que que essa infecção não vai embora? O que que está acontecendo comigo, pai? Me ajuda. Pai, nós somos maus, a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos, o Senhor é só a bondade, por favor, me ajuda, eu sou sua filha. E aí nesse momento, né, Deus trouxe, meu marido tinha chegado e ele veio, quando ele me viu naquele estado, ele me chamou, deitei no colo dele, ele colocou a mão na minha cabeça, começou a orar por mim, ele decretando mesmo a vitória, o fim de toda aquela tormenta, de tudo aquilo. E ali eu dormi um pouquinho e quando eu acordei, sabe, aqueles fantasmas todos que estavam me atormentando já tinham ido embora. E eu consegui comer o meu primeiro pão inteiro depois dessa oração, desse momento. E glorifico a Deus porque eu clamei e Ele veio ao meu socorro. Só que o que aconteceu? Como eu estava já num processo de pânico, às vezes eu estava no consultório esperando a minha vez de ser atendida e eu começava a sentir uma fobia, eu não sabia o que que era, eu começava a sentir uns calafrios, umas coisas subindo pela coluna e uma sensação de medo e, sabe, adrenalina jorrando e aquilo começava a tremer. E às vezes eu entrava na sala dela, eu já estava em plena aquela crise. E eu falava, doutor, eu acho que esse remédio já começou a me dar reação, olha como que eu estou. E aí nesse dia, ela olhou para mim, tremendo daquele jeito ali, parece que eu ia convulsionar na frente dela. E ela me olhou, gente, uma nefrologista, não vou te citar nome, mas é uma nefrologista assim muito conceituada na nossa cidade. Ela tem uma clínica em outra cidade, ela trata dessa parte, faz hemodiálise, esse monte de coisa, da parte de rins. Ela é muito boa no que ela faz. Porém, diante do meu caso, que era uma simples infecção urinária de repetição, quando ela me viu naquele estado, trêmula e taquicardia e falta de ar, aquele monte de coisa na frente dela, ela olhou para mim e ela falou assim, eu vou ter que abrir mão de você. Eu não sei mais o que fazer, não sei mais como tratar. O que estava ao meu alcance eu já fiz, mas não sei mais o que fazer. Aí eu falei, mas a senhora me encaminha para alguém? Ela falou assim, a nefrologia é o último passo para tratar questões urinárias. Então, não sei, mas comigo acaba aqui. E ela abriu mão de mim. E aí, quando eu saí do consultório, junto com meu esposo, falei, e agora? O que vamos fazer? E até então eu tinha o plano de saúde, mas aquela era a última consulta pelo plano, eu tinha cancelado no último mês, por questões financeiras, não conseguimos continuar pagando. Né? Como eu estava com a saúde debilitada, o meu trabalho, eu estava rendendo praticamente nada, então caiu o nosso orçamento e agora eu ia depender de SUS. E aí o que eu fiz? Vamos para o SUS.
Fui no postinho de saúde próximo da minha casa, marquei uma consulta com uma ginecologista, né, porque lá não tem nefrologista, e fui fazer meus exames de rotina, já estava na época, né, preventivo, mamografia, essas coisas que a gente faz, as mulheres têm que fazer todos os anos. E comentei com ela da infecção urinária, ela pediu para levar os exames para ela ver, levei tudo que eu tinha, ela olhou no meu quadro e ela falou: menina, como que você consegue por 2 anos se arrastando com isso tudo e tal? Vou te passar uma vacina. Aí ela me passou, eu não lembro o nome, acho que é Urivox, alguma coisa assim. Ela me passou depois eu vou deixar aqui, tá? Vai ficar aqui a caixinha, vou procurar e vou colocar aqui. Então foi esse medicamento. E eu tomei por 3 meses, né? Ela falou, esse aqui, ele é para E. coli, mas eu acho que vai melhorar essa questão da sua bexiga. Mas eu estava muito debilitada, não só no corpo, o corpo até que estava bem, mas a minha alma estava aprisionada, o pânico tinha entrado, eu estava com medo de tudo, eu não ia mais no supermercado sozinha. Uma vez eu tentei ir sozinha, eu entrei no supermercado, quando eu entrei nas primeiras fileiras ali das prateleiras, parece que iam me pressionar, iam cair em cima de mim, eu ia morrer debaixo daquilo tudo e eu voltei correndo para casa. Então assim, eu fui me submetendo, sabe? É como se o inferno fosse me empurrando para dentro de uma prisão e eu fosse aceitando. Mas nós temos um Deus que não fica de braço cruzado vendo o inimigo das nossas almas nos aprisionar. Se a gente clamar por Ele, Ele vem ao nosso socorro. E nesse momento, né, que eu estava ali já com esse processo da infecção urinária, mas esse pânico me atormentando, a pastora me acompanhando, chegou o mês de novembro, né, de 2015. E no início do mês, o nosso bispo, né, passou para gente um exercício de escola dominical. Gente, olha a importância da escola dominical. Quem não frequenta aí, eu vou te falar que foram os lugares onde eu recebi minhas maiores bênçãos, foi na escola dominical, tá? Fica a dica aí, vai para a escola dominical. Então, o nosso bispo passou um exercício para a gente fazer. Ele estava ensinando para a gente sobre a meditação na palavra de Deus. O que é o meditar? Né? É eu me dizer para mim mesmo. Eu vou ditar para mim, meditar. Então, ele falou assim, nós vamos pegar aqui, ele pegou um versículo da bem-aventurança, né? Tipo, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E nesse versículo, ele falou, então, como eu vou me dizer, nós vamos dizer, eu sou bem-aventurado, porque mesmo que eu chore, eu serei consolado. Então, era colocar na primeira pessoa e dizer aquela palavra para você. E ele deu esse versículo para a igreja toda. A gente ia repetir por 30 dias e 30 vezes em cada dia. Porque era um costume judeu, né, um costume judaico, e eles tinham essa prática de ficar repetindo, né, como se estivesse decorando, e é assim que era o processo que eles decoravam toda a Torá. E a gente, né, foi fazer esse exercício de meditar, mas com um versículo. Mas aí eu saí tão animada dessa escola dominical, que eu cheguei em casa, eu falei assim, Senhor, eu estou num processo que eu preciso de cura, eu preciso ser curada. Eu sei que, né, bem-aventurado, né, os que choram porque serão consolados, mas eu preciso de uma palavra voltada para a cura. E aí o Espírito Santo me levou para Gálatas 5. E é, né, o que é aí o slogan aqui do nosso canal, Chamados para a Liberdade. E o Espírito Santo não me deu só mas 5 versículos que eu meditei. Eu repeti 30 vezes por dia durante 30 dias. E esses versículos foram, eu vou falar na primeira pessoa, tá? Para mim. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Portanto, eu vou permanecer firme e nunca mais serei submetida a um jugo de escravidão. Eu vivo pelo Espírito e de forma alguma satisfarei os desejos da carne. Eu sou guiada pelo Espírito Santo e não vivo debaixo de lei. Eu vivo em amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E esses 5 versículos, né, repetidos 30 vezes por dia, durante 30 dias. Gente, no final dos 30 dias,
eu estava completamente curada do pânico, completamente. E até alguns medos pequenininhos, né, de coisas que a gente pensa assim, bobeira, coisa de criança que veio lá de trás, até isso Deus curou. E como que aconteceu esse processo? Durante esse período desses 30 dias de meditação, claro que o inferno viu que Deus me deu uma arma, ele não ia ficar de braço cruzado. Eu comecei a sentir os ataques. Só que eu já comecei a reconhecer, por isso que eu disse que é importante a gente anotar, a gente prestar atenção nos sintomas. Às vezes eu dormia e quando eu começava a cochilar, eu nem começava a entrar no sono mesmo, eu já sentia uns tremores, eu começava a sentir a palpitação e eu pensava, opa, a opressão está chegando. E aí o que eu fazia? Eu ainda não tinha decorado. Eu abria minha Bíblia nessa parte, colocava minha mão na minha cabeça e declarava em voz alta. Foi para a liberdade que Cristo me libertou, portanto eu vou permanecer firme e nunca mais serei submetida a um jugo de escravidão. E eu ia declarando toda aquela palavra 1, 2, 3 vezes, quanto fosse necessário, até todo aquele sintoma desaparecer. E aí eu fechava a minha Bíblia, colocava na cabeceira e eu dormia tranquila a noite toda, sem ser acordada com mais nenhum sintoma. Para quem sofre de pânico sabe que os ataques vêm depois que a gente adormece, né? Parece que é depois da viração do dia. Passou as 18 horas, começa, né, vamos dizer assim, as setas que voam durante a noite, né, os ataques noturnos. Então era mais à noite que isso acontecia. E começava o sol se pôr, né, vamos botar entre 5 e 6 horas da tarde, entrava inverno, né, escurece mais cedo, e o sol começava a se pôr e eu percebia que a noite estava chegando, eu já começava a sentir arrepios. Hoje eu tô em paz, não tem mais nada disso, acabou todos esses sintomas. Porque eu combati com a palavra, eu aprendi no livro da Joyce Meyer, No Campo da Batalha da Mente, que quando você declara a palavra, você desfaz a obra do inferno com a palavra de Deus, porque ela é a nossa espada, ela é o nosso escudo, é o nosso capacete, a gente precisa, a nossa sandália, o evangelho da paz, e a gente precisa dessa paz. Então, quando a gente declara a palavra e a gente coloca ela em prática, gente, é real, eu vivi, acontece sim. Então, para a glória de Deus, no final desses 30 dias, eu estava completamente curada do pânico. Eu fiquei feliz, voltei na minha pastora, levei um presente para ela, agradeci pelo tempo que ela me acompanhou, que ela esteve junto comigo. E estava muito feliz, com 15 quilos a menos, mas agora eu já estava começando a comer de novo, minha vida voltando ao normal. Eu estava com vontade de vencer, né, essa infecção urinária, porque isso não acabava. Eu vou pesquisar também, eu vou ajudar os médicos, eu acho que Deus quer me usar para alguma coisa nessa área e eu vou, sabe? E aí voltou a vida, porque se você já está doente, não sabe, os médicos não sabem o que fazer, o médico olhar para você e falar que está abrindo mão porque não sabe o que fazer. Gente, é desanimador. Se a sua alma não estiver bem, nesse momento eu acho que é onde muitas pessoas que estão internadas, elas se entregam e vêm a óbito. Mas ali Deus ainda tinha algo comigo, Deus ainda tinha um plano na minha vida, eu não me entreguei. Busquei ajuda espiritual, que é essencial, busque ajuda espiritual, não fique sozinho. Ovelha sozinha é petisco de lobo, não fique sozinho. Tem que estar junto, tem que estar no aprisco para ser apacentado, para ser cuidado, para ser orientado. A gente precisa disso, como ovelhas do Senhor Jesus. Ovelha é sinônimo de obediência. Então se submeta, obedeça. Se você tem crescido, se você tem afrontado as suas lideranças, isso não é só uma brecha, isso é uma porta aberta para o inferno entrar de voadora e acabar com a sua vida, com a sua alma, destruir até a sua família. Então baixa a bola, você é ovelha, você não é bode. Bode é que sai pulando e dando chifrada para todo lado. Ovelha baixa a cabeça e obedece. Reconheça a liderança na sua vida, a liderança do seu marido, a liderança dos seus pais, a liderança dos seus pastores, a liderança do seu líder de célula, a liderança do seu líder de ministério. Não importa quantas lideranças tem acima de você, o seu chefe no seu trabalho. Ah, mas ele é mau, você não sabe, aquele homem lá, nossa, só Deus na vida dele, aquele homem é um carrasco. Pois é, então agora está na hora de você mostrar para esse carrasco que você é filho de Deus, que você segue o exemplo de Jesus, que em tudo ele, calou, mas ele demonstrou com amor. Faça o mesmo.
E a gente precisa viver mais esse evangelho. A gente às vezes fala do evangelho, a gente cobra o evangelho, mas a gente viver o evangelho a gente não faz. E eu era uma dessas pessoas, por isso que eu tô falando com você. Batia de frente direto com meu esposo. A liderança falava uma coisa, chegava em casa e falava, eu que sei, vou fazer aquilo nada, eu vou fazer do meu jeito. O que aconteceu? Minha alma adoeceu, eu abri as janelas, o inferno entrou, me aprisionou, me jogou num pânico. E a doença e a saúde também ficou ruim. Uma infecção urinária estava me matando. Mas quando a gente começa a se alinhar com a palavra de Deus, as coisas começam a mudar. Primeira obediência, colocar a palavra em prática, determinei sobre a minha vida e aquela palavra me curou. E por isso esse canal hoje segue com esse título, Chamados para a Liberdade, Gálatas 5. E ele é importante na nossa vida. Leia Gálatas 5, vê o que Deus promete pra gente lá naquela palavra através da vida do apóstolo Paulo. E a prova está aqui. Eu fui curada através dessa palavra. Então, como eu fui curada do pânico, entrando na obediência, sendo filha, sendo serva, amando as pessoas, amando o próximo como a mim mesmo, não desrespeitando o próximo, fazendo com o outro aquilo que eu quero que façam comigo. Mas a pessoa só despreza, mas se eu tiver oportunidade eu vou ajudar sim, porque o meu coração não tem a ver com a atitude dela, o meu coração tem a ver comigo, com a minha essência é Cristo. E Cristo não olhou a quem ele ia fazer, ele simplesmente atendeu, ele veio servir e serviu. E nós estamos aqui para o mesmo, sirva, seja útil, né? Expanda o reino de Deus, mas não é falando, pregando, ameaçando, não. É sendo gentil, compartilhando amor, obedecendo, respeitando as pessoas. A gente exige tanto respeito, a gente quer tanto que as pessoas entendam a nossa linha de pensamento, o nosso ponto de vista, mas a gente não se esforça para ver o dos outros. Então, viver o reino de Deus de verdade, colocar a palavra de Deus em prática, essa é a chave. Essa foi a cura do pânico. Aconteceu quando eu decidi obedecer a palavra de Deus, obedecer às minhas lideranças. E para a gente encerrar, você pode estar aí pensando, mas Thaís, e como é que ficou a infecção urinária? Acabou aí também ou não? Não acabou aqui não. Aqui eu estava no meio do processo, né? Eu estava, vamos dizer assim, descendo ladeira abaixo. Só que chegou aqui, eu recebi a cura e a libertação da minha alma, então eu pude voltar, subir de novo, estabilizar a minha vida. Porque agora eu estava me fortalecendo, comendo, né, coisas que me ajudavam. Nesse meio de caminho, Deus usou pessoas para me apresentar o kefir, que eu não conhecia. E eu passei a usar o kefir de água, o kefir de leite. Se você não conhece, busca aí no YouTube, tem muita gente que fala e distribui, você não compra, ele é doado. Né, grupos de Facebook, eu faço parte de grupos que as pessoas compartilham o kefir, porque ele multiplica muito, então a gente tá sempre doando, espalhando bem. Então o kefir foi algo que me ajudou bastante, retirar o refrigerante, beber mais água. Então assim, é todo um processo, sabe? É todo um monte de coisa que a gente faz que é uma engrenagem, ela se encaixa e trabalha junto e a nossa vida gira. E essa chave virou em 2017, 2 anos depois. Aí sim veio a cura total da infecção urinária, onde eu fiz o primeiro exame depois de 7 dias e apareceu lá estéril. Eu repeti depois de 30 dias, estéril. Eu repeti depois de 30 dias, estéril. E eu repeti depois de 30 dias, estéril. Então, gente, se submeter a Deus, né? Sujeitai-vos a Deus. Primeiro a gente precisa se sujeitar. E quando a gente se sujeita, ele nos fortalece. Então a gente consegue resistir ao diabo e ele foge de nós, tá? A cura está nas tuas mãos. A libertação da síndrome do pânico está nas tuas mãos. Leia a Bíblia, viva a Bíblia. Espalhe o amor que a Bíblia nos dá, nos oferece. Compartilhe. E não esquece também de aqui, curtir, compartilhar. E comenta, fala pra gente aí, me fala se você também passa pelo pânico, já passou, como foi seu processo. Vamos compartilhar o amor enquanto ele ainda está por aqui. A gente sabe, está próxima a nossa hora de ir embora, Jesus está voltando, glória a Deus, nós vamos para casa. Então vamos fazer o melhor enquanto nós estamos aqui.
Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima.